Então, de novo, estamos com o nosso LED Sim, né? E o LED Sim, hoje nós vamos ver a última parte, né, daquele item chamado programação de CLPs. Não sei se vocês repararam, mas nós vimos todo esse conteúdo aqui nas nossas aulas, né? Todo o conteúdo que aparece aqui foi visto. Então, hoje nós vamos trabalhar com essa instrução aqui, ó, bit shift, né? Bit shift, que significa um deslocamento do bit. Bit shift nada mais é do que deslocar o bit. Para isso, nós vamos utilizar, olhando aqui no nosso segundo quadro, no quadro de debugger do LEDSIM, nós vamos utilizar os nossos registradores, né? Nossos registradores. Nós temos no LEDSIM aqui 4 registradores, né? 4 registradores, e cada um dos registradores possuindo 16 informações, ou seja, 16 bits, 2 bytes, né? E dentro do registrador existe a nomenclatura de que esse bit aqui que está na extrema direita é o bit menos significativo, né? Por isso tem essa sigla aqui, né? Que significa bit menos significativo dentro dessa composição do registrador. E aqui desse lado esquerdo do registrador tem o MSB, ou seja, o bit mais significativo, né? Bit mais significativo. Então, na realidade, a nossa instrução, a instrução BS, ela vai fazer isso, ela vai fazer o transporte, o deslocamento de um bit de um ponto para o outro dentro do meu registrador, né? Dentro do meu registrador. E para isso eu vou escolher qual registrador que eu vou querer trabalhar, né? Qual que eu vou trabalhar. Vamos falar da instrução em si, vamos falar como é que ela trabalha, e depois a gente fala um pouquinho sobre as aplicações, né? Eu acho que aplicações é uma coisa importante para vocês terem essa noção, né, de como é que a coisa pode vir a funcionar no ambiente industrial. Então, se ela trabalha com deslocamento de bit, se ela trabalha com deslocamento de bit, ela é composta basicamente de 2 linhas de programação. 2 linhas. Então, a primeira linha de programação está aqui, ó. A primeira linha de programação está aqui. Então, vamos trabalhar no seguinte aspecto. Vamos identificar aqui uma saída, né? Então, uma saída. E essa saída, eu vou escolher qualquer um dos meus registradores, né? Qualquer um deles. Vamos trabalhar com o registrador número 1, por exemplo. Então, está aqui o registrador número 1. E vamos identificar no registrador número 1 aonde que eu quero que o meu bit seja posicionado para que eu consiga deslocá-lo, né? Então, aonde que eu quero posicionar? Então, por exemplo, se vocês abrirem essa janelinha aqui, vocês vão ver que no registrador número 1, conforme eu havia afirmado, existem 16 posições. Ou seja, eu posso trabalhar com qualquer uma dessas posições. Posso escolher, né? Vai depender, como eu disse, da minha aplicação. Então, vamos selecionar aqui, só para poder ficar fácil de visualizar, o bit 0. Ou seja, o bit 0, já que é o menor bit que tem dentro do aspecto do registrador, então eu estou me referindo a esse bit aqui, ó, bit 0, né? Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 e assim por diante, até o bit 15. Então, o bit 0 é esse aqui, tá? Esse aqui. Então, beleza, dou um OK. Então, apareceu aqui, ó, essa
indicação de saída, essa indicação de ativação, ela vai ocorrer no bit 0. É isso que está dizendo aqui, né? Registrador 1, bit 0. Muito bem. Agora, qual é o evento que isso... para que isso ocorra, eu preciso dizer qual é o evento que vai fazer isso ocorrer. Então, vamos pegar um evento qualquer, aleatório, só para mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Então, um evento qualquer. Vou pegar aqui uma instrução normalmente aberta, um contato lógico normalmente aberto, vamos colocar aqui e vamos escolher aqui, posso escolher o que eu quiser, né? Como vocês já devem ter observado, posso escolher o que eu quiser. Posso escolher entrada, posso escolher saída, posso escolher os bits indicadores dos contadores, posso escolher o bit indicador do temporizador, posso escolher flag, né? Ou posso escolher qualquer um outro registrador, né? Sem problema. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou escolher, por exemplo, o IP0. Depois vocês aí podem fazer qualquer escolha para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou escolher o IP0. Dou um OK aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que está dizendo essa linha de programação? Essa linha de programação está dizendo o seguinte, ó, quando essa instrução for verdadeira, né? Quando essa instrução for verdadeira, ou seja, na entrada IP0, quando eu tiver ela atuada, ativada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 lá no bit 0 do registrador 1. Vamos ver como é que isso funciona, só para a gente poder visualizar? Então, olha lá, eu vou dar um pulso aqui no IP0, dei um pulso no IP0, olha o que aconteceu. Apareceu o bit 1, né? Apareceu o bit 1 lá no registrador 1, no bit 0 dele, como a gente já tinha comentado e argumentado com vocês anteriormente. Muito bem, então essa parte, acredito eu que está compreensível. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora? Ouvi muito baixo, mas eu acho que eu ouvi nenhuma. Muito bem, então eu vou acrescentar mais uma linha de programa. Como eu disse para vocês, o bit shift, eu sempre preciso de 2 linhas de programa. Agora vamos à instrução propriamente dita. Então tá aí, ó, a instrução bit shift, ela é uma instrução tipo bloco, como nós vimos já com os temporizadores e com os contadores, ou seja, ela tem uma certa similaridade, né, no que diz respeito a como programá-la. Então, ela também é bloco, então ela tem que vir aqui no final da linha. Então, a hora que eu clico aqui e coloco a instrução, abre para mim essa janela, né? Essa janela. Ou seja, eu vou poder selecionar aqui qual é o registrador que eu quero. A gente já estipulou que a gente está trabalhando com o registrador número 1. Então, aqui tá perfeito. E aqui no canto direito da janela aparece a possibilidade de você selecionar se você quer o deslocamento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Você pode selecionar, fica a seu critério, você selecionar o que você quer fazer, né? Então eu vou deixar aqui em left, porque eu quero deslocar o meu bit desse ponto para a esquerda, né? Se eu quisesse deslocar ele daqui para a direita, eu escolheria right, mas aí eu escolheria não o bit 0 para poder receber a primeira ativação, a ativação desse bit 1. Eu escolheria, por exemplo, o bit 15, né, para poder fazer esse deslocamento. Mas vamos continuar
deslocando aí para a esquerda e escolhendo esse bit aqui, dizendo que é para a esquerda. Muito bem. Bom, e aí eu também posso escolher aqui se eu vou trabalhar com esse bit associado a uma entrada, com esse bit associado a uma saída, com esse bit associado a um flag, com esse bit associado ao dispositivo de saída do meu temporizador, do meu contador, ou um outro registro qualquer. Se eu estou trabalhando com um registrador, eu posso trabalhar com qualquer um dos 4 registradores. Muito bem. Como a gente já está trabalhando aqui com IP0, eu vou manter aqui no IP0, ou seja, colocar o bit como sendo uma entrada atrelada ao IP0. Dou um OK aqui. Tá? Então, observem que essas informações apareceram aqui para nós no nosso ladder, ou seja, trata-se de um bit shift left, ou seja, para a esquerda. Estou trabalhando com o registrador número 1, tá? E estou trabalhando com a informação que eu estou obtendo no IP0, né? IP0. Então, apareceu aqui de tal forma que qualquer um que quiser olhar o meu diagrama vai entender isso. Ah, mas eu não poderia... Por que aparecem todas essas informações aqui? Porque eu posso trabalhar com uma linha de programação e com a outra linha de programação desassociada, ou seja, uma longe da outra dentro de um meu ladder, né? Então, para que eu não fique totalmente perdido com relação à informação que eu tenha que ter, ele coloca aqui para que quando você... Imagine o seguinte, que esse programa tivesse 2, 3, 4 páginas e essa linha tivesse lá na 4ª página. Então, quando eu tenho acesso a essa linha lá na 4ª página, eu já sei claramente do que se trata, né? Eu não preciso ficar procurando que nem um doido, né? Para saber do que se trata, né? Mas tudo bem. Ótimo. Então, essa instrução ela vai promover o deslocamento do bit que eu indiquei que está aqui, ou seja, que eu indiquei por essa linha, mas ela vai promover o deslocamento desse bit para a esquerda desde que ocorra alguma coisa, desde que ocorra algum evento, né? Desde que exista um evento associado a esse deslocamento, né? Então, vamos aqui, depois eu explico com mais detalhes, ou agora mesmo eu posso explicar, só vou colocar aqui a instrução que eu quero utilizar para fazer esse deslocamento. Eu vou usar aqui, por exemplo, IP1, né? IP1, né? Eu poderia usar qualquer uma das 15, estou usando IP1. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, imaginem se você tivesse uma máquina de sorvete, né? Automática, onde você recebesse os seus cones de sorvete e você, num próximo passo, você receberia o cone, num próximo passo, você colocaria sorvete nesse cone, num próximo passo, você colocaria amendoim todo quebrado, lá, aquele amendoim granulado, em cima do sorvete, e num próximo passo você tivesse a colocação daqueles granuladinhos de chocolate. E aí, a partir daí, você poderia ir na máquina e retirar o sorvete para você consumir o sorvete. Muito bem. Então, vocês viram que é uma máquina que ela tem um andamento, um processo contínuo. Imaginem que você receba nessa máquina um cone daqueles de colocar sorvete que está quebrado, né? Ele está quebrado. Se ele está quebrado, obviamente, você não vai querer colocar nele nem sorvete, nem amendoim e nem o granulado. Só que você precisa informar para a máquina que o cone está danificado, né? Senão, ela não vai saber. Ela vai encher ele de sorvete, vai jogar amendoim e vai jogar aquele granulado de chocolate. E você vai perder todo esse produto. Então, o que acontece? Você precisa utilizar
Aquilo que a gente aprendeu no semestre passado. Você precisa utilizar um sensor, né? Um sensor que consiga detectar que o seu cone está quebrado, né? Então, você coloca um sensor lá numa posição específica da sua máquina. Quando o cone chegar lá e estiver danificado, esse sensor vai ser energizado, né? E ao ser energizado, o que ele vai fazer? Ele vai avisar ao seu programa do CLP que aquele cone não pode ser enchido com o sorvete e nem tampouco com os demais itens. Então, essa informação do seu sensor fica aqui, ó, fica aqui no IP1. Então, a informação do sensor, ela vem aqui no IP1, né? Toda vez que na máquina aparecer um cone danificado, um cone quebrado, um cone que não poderia ser colocado sorvete nele de jeito nenhum, esse sensor avisa o CLP. E de tal forma, o que acontece então? Vamos lá, vamos simular isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, está aqui, todos os meus registradores estão em 0. Então, inicialmente, eu quero informar para o CLP que a minha máquina, se detectar alguma coisa, ela vai detectar lá no começo da minha operação, né? Ele vai começar a detectar lá no começo da operação. E o começo da operação, ela está aqui no bit 0, né? Então, eu vou avisar lá que é o meu bit 0. Pronto, avisei, ó. Tá aqui, ó, bit 0. Muito bem. E a máquina começa a funcionar. Começam a aparecer os cones, começa a estar tudo em ordem, ou seja, a máquina começa a funcionar normalmente, enchendo de sorvete os cones, colocando isso, até que, de repente, aparece um cone danificado. Apareceu um cone danificado, o que acontece? O sensor avisou a máquina que existe um cone danificado, IP1. Então está aqui, o sensor avisou a máquina, IP1. Opa, então o cone já começou a andar, tá vendo? Olha, o cone que estava nessa posição já veio para cá. A máquina começou a rodar. A máquina tem um motor, o motor começa a rodar, começou a rodar e começou a movimentar o meu cone, né? Começou a movimentar o meu cone. Então, o que vai acontecendo? O meu bit ele vai se movimentando da esquerda para a direita, passando por todos os bits do meu registrador, né? Vai passando por todos os bits do meu registrador. Vamos supor que lá no bit 15, né? Lá no bit 15, eu vou parar a simulação aqui, só para a gente implementar isso aqui. Vamos implementar aqui, ó, vou implementar mais uma linha de programa e vou dizer o seguinte, ó, quando chegar lá no registrador número 1, bit 15, né? Registrador número 1, bit 15, eu quero o quê? Eu quero que uma saída seja energizada. Essa saída pode ser um desvio na minha pequena transportadora, na minha correia transportadora que está transportando os cones, pode ser uma válvula que vai jogar um sopro de ar de tal forma que assopre para descarte o meu cone, pode ser qualquer que seja a ação que vai tirar aquele meu cone da posição em que ela está na máquina. Então eu vou energizar aqui, por exemplo, uma saída, né? Uma saída qualquer. Essa saída, como a gente já sabe, pode ser tudo isso daí, né? Pode ser um desvio, pode ser um cilindro que acione e empurre o cone para uma outra posição fora da máquina, pode ser uma válvula pneumática que joga um sopro de ar para deslocar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha saída OP15, né? Minha saída OP15. Então coloquei aqui na minha saída OP15. Vamos continuar a nossa simulação, só que agora eu tenho que começar de novo, né? Para que vocês possam visualizar isso de novo. Então, mais uma vez, coloquei a informação de que se houver qualquer cone defeituoso, eu vou colocar um 1 aqui. Muito bem. E aí começaram a aparecer
ou começou a aparecer, ou apareceu o cone defeituoso. Então, a máquina começou a transportar esse cone, porque a máquina tem um transporte contínuo, né? Tem um motor que transporta isso continuamente. Então, o cone saiu dessa posição, foi para outra, saiu dessa posição, foi para outra, e foi sendo removido e foi sendo transportado, melhor dizendo, não removido, e foi sendo transportado até chegar num determinado ponto. Qual é o ponto que me interessa nesse exemplo que eu estou dando, né? Poderia ser qualquer um, mas qual é o exemplo, qual é o ponto que me interessa? O bit 15. Estou no bit 14, cheguei ao bit 15. Cheguei ao bit 15, ou seja, o meu programa detetou isso daí e energizou a minha saída, energizou o meu dispositivo que vai tirar o cone defeituoso da minha máquina, né? Vai fazer esse rejeito desse cone, tá? Aqui necessariamente necessariamente eu não precisaria estar ligando direto uma saída. Poderia ligar aqui um temporizador, poderia ligar aqui um contador, poderia ligar tudo aquilo que nós aprendemos aí, de tal forma que eu ficasse algum tempo com essa saída energizada para que eu pudesse efetivamente retirar da minha linha esse cone defeituoso. A partir do instante que eu tirei esse cone defeituoso, eu estou trabalhando aqui no exemplo para facilitar a visão de todo mundo, com apenas um cone defeituoso, né? Com apenas um. Então, vamos supor que esse cone defeituoso foi tirado da linha. Pronto, acabou o problema, né? E vamos agora simular rapidamente, depois eu abro para perguntas. Vamos supor que eu tenha um cone atrás do outro com um problema, né? Então eu tenho lá o IP0, tá? E logo em seguida já tem mais um outro, né? Então eu deixo aqui acionado para a gente poder saber o que está acontecendo. Então olha o que vem acontecendo aqui, ó. O IP1 veio aqui, ó. IP1, olha lá, né? Um atrás do outro, né? Agora, se eu, por exemplo, tirar daqui, eu tenho a pausa disso daí, né? Olha lá. Tá? Então, imagine o seguinte, eu tive aqui 1, 2, 3, 4 cones defeituosos, né? Que eu preciso, de alguma forma, tirar da linha, né? Preciso tirar da linha. Então, isso vai sendo feito dessa forma, né? Acho que já deu para perceber, pessoal. Antes disso, vamos deixar para as dúvidas agora. Dúvidas, questões, perguntas que vocês tenham para fazer. Vamos lá, pessoal. Participem da aula, pô. Participa da aula. Como é que vocês querem aprender se vocês não participam da aula? Ninguém vai perguntar nada? Pode falar, Nathan. Fala, Nathan. Você está com o braço levantado. Pode falar. Professor, a pergunta está no chat. Não, primeiro ele falou que travou a ligação. Depois travou aqui, não. Então é a internet daqui. Como faz para zerar o registrador? Como faz para zerar o registrador? Acredito que ele não tenha observado aí, né? Ou seja, para zerar o registrador, eu preciso caminhar com a minha peça defeituosa, né? Peça, nesse caso, significa cone do meu sorvete, né? Então, neste caso aqui, onde eu tinha 1, 2, 3, 4 cones, o que eu vou fazer? Eu vou continuar caminhando com o meu registrador, com o meu bit no registrador. Então, eu continuo caminhando lá, ó, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5,
O primeiro caiu fora, o segundo vai cair fora agora, o terceiro caiu fora agora e o quarto caiu fora agora. Nesse momento, eu tenho o meu registrador totalmente zerado. Isso não significa que eu não deveria ou não devesse estar recebendo mais cones com problema, defeituosos. Então, eu posso ter aqui a continuidade, posso estar recebendo aqui mais cones defeituosos, né? O momento que eu quero registrar, o que eu quero do registrador é exatamente isso, que ele mostre para mim quais são os objetos ou quais são os elementos, né? Vamos chamar assim, os elementos que estão defeituosos, né? Então, o registrador ele vai ser zerado a partir do instante em que o bit shift levar o meu bit até a outra extremidade. Tá? Parece que ele está sem microfone, então sanou a dúvida aí? Resolveu a dúvida? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Os demais, não tem dúvida? Muito bom. Então, o que eu queria falar aquela hora que eu interrompi é aonde eu aplico isso aqui, né? Aonde eu aplico? Onde isso é aplicado nas indústrias, né? Isso é aplicado principalmente quando você tem essa parte de envasamento de refrigerante, de cerveja, de qualquer que seja o líquido, né, consumível, né? Eu posso ter uma garrafa defeituosa, que ela tem que ser eliminada. Eu posso ter uma tampa não adequada para aquela garrafa que está vindo. Eu posso ter o rótulo da garrafa também, vamos dizer, deformado e não adequado para colocar na garrafa. Então, o que acontece? Esses processos de envasamento na indústria automobilística, eles são muito rápidos, né? Extremamente rápidos. Então, é por isso que eu utilizo claramente esse tipo de programação no CLP para poder detectar esses materiais ou esses dispositivos defeituosos e fazer o rejeite antes que eu acabe abastecendo, né? Então, para isso é utilizado exatamente esse bit shift, né? O que eu tenho, eu separei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar esse material que eu estou expondo aqui lá no canal da aula, né? Que é a nossa aula, que eu acabei mostrando aqui agora, mostrando que basicamente o bit shift nada mais é que uma espécie de um trem, né? Um trem onde eu vou puxando os meus bits à medida que eu vou caminhando. E como é que isso é usado lá na indústria para poder fazer esse deslocamento, né? Usa-se aquilo que a gente aprendeu lá no ano passado, no semestre passado, melhor dizendo, na parte de sensores, os encoders, né? Os encoders. Então, tem um encoder, um chamado encoder incremental, que ele é conectado à ponta de eixo do motor ou de um rolo acionador, né? Normalmente uma correia transportadora, ela tem um motor e lá na outra extremidade tem apenas um rolo que não tem nenhum tipo de acionamento, que ele só fica girando, né? Conforme o meu motor está tracionando a correia. E lá nesse tambor é instalado um disco como esse daqui, que é chamado de um disco de encoder, né? Esse disco de encoder, ele tem vários orifícios aqui, né? Aqui tem uma representação mais simplória, aqui tem uma representação mais completa. Esses orifícios têm como principal função deixar passar luz
normalmente é laser, né, de um sensor fotoelétrico, ou chamado de sensor óptico, né? Então, esse sensor óptico, à medida que você vai tendo os pulsos gerados pela rotação desse disco com esses furinhos, eu consigo medir a rotação do motor. E ao medir a rotação do motor, eu consigo saber exatamente a posição da minha esteira. E sabendo a posição da minha esteira, exatamente eu sei aonde está a posição daquele dispositivo, daquele produto que está danificado. Seja ele uma garrafa, seja ele uma lata, né? Pode ser uma lata sem tampa, né? Pode ser a garrafa com problemas, pode ser uma garrafa trincada, que eu não vou colocar de forma nenhuma líquido lá dentro, senão vai fazer uma enorme confusão na minha linha de processo. Pode ser uma máquina de sorvete, né, como nós falamos aqui agora. Pode ser uma indústria de embalagens, onde eu tenha embalagens de qualquer que seja o produto. Essas embalagens podem ter algum tipo de problema, estarem amassadas, estarem danificadas, e eu não quero que essa embalagem que esteja nessa condição continue no meu processo de produção, continue avançando. Então, eu utilizo esse artifício, quer dizer, não é um artifício, né? Eu utilizo essa programação, essa forma de programar, para que eu possa, eu ia falar rejeitar, mas necessariamente pode não ser um rejeito, né? Pode ser uma separação, né? Imaginem que eu quero separar materiais, né? Eu quero separar, por exemplo, caixas de um tamanho, caixas de outro tamanho. Então, eu tenho sensores que vão detectando esse tipo de caixa e eu vou fazendo desvios na minha linha de processo, na minha linha em que eu estou caminhando lá com o meu processo, e vou deslocando essas peças para as posições corretas. Posso também ter peças diferentes, por exemplo, posso ter uma peça que é de madeira, uma peça que é metálica, outra peça que é de plástico, né? E eu posso ter, como vocês sabem muito bem, posso ter sensores adequados para detectar esse tipo de peça, e eu vou fazendo esse tipo de seleção, né? É uma seleção dessas peças através de um dispositivo e através de uma programação no CLP com o bit shift, né? O bit shift, ele tem essa função aí, né? Então, essa é a principal aplicação. Como, eventualmente, alguns de vocês podem já trabalhar com esse tipo de processo, ou, se já não trabalham, podem querer buscar uma oportunidade numa indústria dessa, eu achei por bem a gente acabar falando do bit shift para vocês também. Como eu disse, no semestre que vem, no quarto módulo, a gente vai ver os bytes, como é que a gente trabalha com os bytes para receber os sinais analógicos, né? Mas aqui não tem absolutamente nada de sinal analógico. Aqui é puro sinal discreto, puro sinal digital. Simplesmente é o deslocamento de bits, tá? Estou aberto para consultas e observações que vocês queiram fazer, ou perguntas, obviamente, né? Mas gostaria muito de ter a participação de vocês. Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada no chat. Estão me ouvindo, pelo menos? Sim, professor. Bom, ok. Ok. Como atividade,
Professor, conforme eu tá conseguindo me ouvir, professor? eu estou ouvindo. Ah, sim. Ouvindo Como que você, faz mais pra... meia dúzia falando. Como que ele faz pra... Por exemplo, que ali eu só consegui ver o senhor registrando um por um, mas tem como, tipo, por exemplo, o senhor avançou um e zerou o outro. Foi avançando em um por um. Tem como, por exemplo, eu quiser, sei lá, fosse 2100? Eu não vi o senhor fazendo isso. Tem. Tudo depende do sensor, ou tudo depende da quantidade de sensores que você colocar na sua linha, né? Vamos supor, no caso do sorvete que eu estava indicando lá, vamos supor que você tenha necessidade de colocar sorvete, mas o cliente não quer que você coloque amendoim. Então você vai colocar lá uma informação para a linha dizendo, ó, nesse aqui não coloca amendoim. Então ali você vai deixar o ponto 1, né, o bit 1, na posição onde está a máquina ou o dispositivo que coloca o amendoim, de tal forma que quando o cone passar por lá, ele não vai colocar o amendoim, né? Vamos supor que o outro cliente colocou um pedido e falou, não, eu não quero aquele granulado de chocolate, né? Aquilo me faz mal. Então você vai de novo colocar um sensor lá na posição onde a máquina adiciona o granulado de chocolate, de tal forma que ali não vá acrescentar o chocolate. Então, você pode fazer inúmeras coisas. Vamos supor que a minha linha é enorme, é muito grande. Ótimo, você pode usar os 4 registradores. Quando acaba um, começa o outro. Quando acaba o outro, começa o outro. Quando acaba o outro, começa o outro. Até que você pode utilizar todos os 4 registradores, né? E conforme os seus dispositivos que você vai tendo na máquina, você vai colocando sensores adequados em cada posição para aquele sensor detectar que o cone está ali e que não deve fazer isso, ou não deve fazer aquilo, não deve colar o rótulo, não deve colocar a tampa na garrafa. É isso aí, ou seja, depende da sua aplicação, né? Mas você pode, à medida que você vai fazendo a sua linha de produção caminhar, você pode ir selecionando o que você quer, o que não quer, né? Então, a partir disso, você vai colocando sensores na sua linha. Isso que você falou, por exemplo, imagine o seguinte, eu coloquei aqui o primeiro no ponto 1, tá? E, vamos dizer, caminhei um pouco com a minha linha, tá? Vamos supor que agora entrou uma outra peça. Ótimo, então está aqui, ó, né? Caminhei um pouco mais com a linha. Entrou mais uma outra peça. Caminhei um pouco mais com a linha. Entrou mais uma peça em seguida. E assim por diante, né? Então eu vou posicionando, né? Eu posso ter vários sinais idênticos a esse do IP0, dependendo dos meus dispositivos que eu tenha, né? Eu só preciso de uma informação, que é essa de IP1, que é o andamento da minha linha. Ou seja, aqui entra aquilo que eu estava dizendo para vocês. Aqui entra o sinal do meu encoder, né? O sinal do meu encoder incremental, de tal forma que, conforme o encoder vai mandando os pulsos para o meu CLP, eu vou sabendo aonde que está aquela peça, ou aquele dispositivo, ou aquela parte que está com algum problema, ou que eu quero separar, por alguma razão. Então, eu posso fazer isso sim, tá? Posso fazer isso sem problema. Que mais? Bom, atividade para vocês é um negócio bastante interessante. Está aqui, ó. Né? Então, essa vai ser a atividade que vocês vão fazer. É a atividade final, né? É a última atividade
nossa, a menos que eu veja que vocês vão precisar de mais algum reforço aí, né? Mas, consequentemente, ela é uma atividade mais interessante, mais completa, né? Para que vocês mostrem para mim que efetivamente o curso valeu a pena, né? Não foi só para assistir novela, né? Então, é essa a ideia. Então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente uma linha como essa, ó, uma linha exatamente como essa daqui. Ou seja, uma correia transportadora, né? Uma correia transportadora que se movimenta nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, que tem um rolo onde tem um motor, está aqui o meu motor, e lá na outra ponta, na outra extremidade da correia, tem um rolo onde eu vou instalar um encoder. Eu vou instalar um encoder. Então, o encoder, à medida que a correia anda, à medida que a correia transporta as peças, ela vai gerando um sinal como esse mostrado aqui para vocês do encoder, né? Pulsos, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e assim por diante, de tal forma que eu consiga saber em que posição que está a minha peça, né? Muito bem. Além disso, nessa posição aqui, ó, nessa posição, eu vou ter uma máquina de ar comprimido que vai soprar o ar toda vez que a peça defeituosa chegar nessa posição. Então tá aqui, ó, uma estação de rejeito, né? Uma estação de rejeito. E aqui um sistema pneumático que abre uma válvula para jogar ar comprimido. O painel de controle da máquina tem lá um botão iluminado, né? Ele é um botão e ao mesmo tempo ele tem uma lâmpada de partida, um outro botão iluminado de parada, né? Partida, parada, e um outro botão de reset, quando eu quiser efetivamente falar, mostrar que a máquina está totalmente isenta de qualquer produto. Né? E qual é o meu produto? O meu produto são caixas, são embalagens do que vocês quiserem, tá? Embalagens do que vocês quiserem. E essas embalagens têm uma característica. Vamos falar agora sobre o descritivo de funcionamento. Então tá aí, ó. Tem um botão de partida normalmente aberto no repouso, né? Um botão de partida normalmente aberto no repouso. Ele é iluminado, tá? Então, além de botão, ele também tem uma lâmpada. É usado para dar partida no transportador. E um botão de parada, tá aqui o botão de parada, que também ele é iluminado, tá? Então, quando eu acionar o botão, a lâmpada acende. Então, o botão de parada, que ele é normalmente fechado, como nós já vimos aí em várias aplicações, botão de desliga, botão de parada, sempre é normalmente fechado no repouso. Aí eu tenho dois sensores, um sensor A e um sensor B. Sensor A, sensor B. Então, o sensor B detecta o produto na correia transportadora, ou seja, toda vez que eu colocar a embalagem aqui, imagine o seguinte, quando eu falo eu estou dizendo eu, pode ser um ser humano ou pode ser a conexão com um robô, né? Pode ser um robô que deposita a peça aqui, pode ser uma outra correia transportadora que vem lá de uma outra direção que coloca a peça aqui, né? Então, eu aqui significa muita coisa. Então, eu vou ter uma peça aqui. Esse sensor, o sensor B, está aqui para isso, para detectar se existe peça. Muito bem. E o sensor A? O sensor A vai detectar se o referido produto é muito grande e precisa ser rejeitado. Por quê? Provavelmente aqui na frente eu tenho uma outra continuidade do meu processo e eu não posso receber embalagens muito grandes, né? Então eu tenho que receber embalagens só de um determinado tamanho. Qual é o tamanho? Esse aqui, né? Se eu receber uma embalagem assim,
eu tenho que rejeitar, porque senão vai me criar problema lá na frente. Então tá lá, o produto é rastreado ao longo da correia transportadora, ou seja, através do encoder, né? Através do encoder, eu vou indicar, o sensor A e B vão dizer para mim, opa, tem um produto muito grande aí na correia transportadora, tá? Então aí ele sabe onde é que está o produto, começo a rastrear, ou seja, começo a seguir o meu produto. E quando está sobre a estação de rejeição, ou seja, quando o produto chegar aqui, ó, a estação de rejeição expulsa o produto, que aqui nós estamos dizendo que tem um defeito, esse produto está com defeito. Ou seja, ele está com a caixa muito maior do que deveria estar, mas necessariamente não precisaria ser defeito. O produto é colocado aleatoriamente na correia, isto é, como eu disse, pode ser um ser humano ou pode ser um robô ou qualquer outro transportador que transporta esse produto. Portanto, um codificador incremental, entenda-se, encoder, é usado para rastrear o movimento do transportador. Então, nós vamos rastrear isso daí. O botão de reset normalmente aberto, também iluminado, tá? O botão de reset sinalizará, por isso que ele tem que ser iluminado, né? Que todo o produto no transportador for removido entre os sensores e a estação de rejeição. Ou seja, vamos supor que o operador viu que não está chegando mais nenhum produto. Se não está chegando mais nenhum produto, significa que a correia está totalmente vazia, né? Se ela está totalmente vazia, ele vai lá e reseta, ele informa que a correia está vazia, tá? O transportador está vazio. Então vocês vão fazer o nosso programinha, um programa em Ladder, um programa completo, né? O descritivo de funcionamento está aí. Vamos precisar fazer o mapa de entradas e saídas e vamos precisar fazer o Ladder, né? Vamos entender como é que isso eu coloquei aqui, vou disponibilizar isso tudo para vocês. Eu coloquei aqui uma figurinha dinâmica, né? Um GIF, né? Então observem aí, ó, quando a caixa é sentida pelo sensor, o que acontece? Observem aqui embaixo no Shift Register, né? Olha lá, quando a caixa grande atingir aqui, ó, o bit 1, ele começa a caminhar. E ele começa a caminhar mediante o quê? Mediante o sinal do meu encoder, né? Mediante o sinal do meu encoder, né? É assim que vai funcionar esse processo aí, né?